Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre métodos estáticos. A gente viu na aula passada sobre atributos estáticos e nessa aula a gente vai aprender sobre métodos estáticos. A ideia é exatamente a mesma, tá? Como a gente tem aqui atributos estáticos ligados diretamente à classe, independente de instâncias, independente dos objetos dessa classe, os atributos eles estão linkados à classe, não aos objetos. Os métodos estáticos também, tá? Os métodos estáticos estão linkados diretamente à classe e não ao objeto. Exatamente a mesma coisa. Exemplos de métodos estáticos vocês podem encontrar nesse próprio formas geométricas aqui que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Aqui vocês têm o POU, por exemplo, aqui, ó, que é um método do math. Se vocês clicarem com Ctrl e clicarem no POU, vocês vão ver que ele é um método, tá? É um método que está declarado dentro do math, só que ele não é um método comum, ele é um método estático. Isso significa que ele está linkado à classe math e não ao objeto. Então, quando eu for me referir ao POU, a esse método aqui, eu não vou instanciar um objeto do tipo math e chamar, por exemplo, m, que é do tipo new, igual a newMath, m.POU. Eu vou utilizar diretamente a classe, tá? O nome da classe, math.POU, que foi o que eu fiz aqui. Então ele está linkado, é um método que está linkado à classe e não ao objeto. A gente vai estudar um pouco mais sobre esses métodos aqui, refazendo aqui, dando uma refatorada nesse próprio exercício que a gente fez anteriormente aqui, tá? Outro exemplo comum de método estático é o próprio main, que a gente utiliza sempre, tá? O método main, ele é um método especial, tá? Que ele é o entry point do nosso programa. Entry point vai ser como se fosse o ponto de boot, né? O ponto de execução inicial do nosso programa, é a partir dele que tudo vai começar. E ele é um método especial porque ele tem nome, ele para o Java ele sempre vai procurar por um método chamado main que seja estático, ou seja, um método linkado a uma classe que vai ser único, tá, dentro do meu programa e não linkado a nenhum objeto. Reparem que se eu não tivesse o main aqui estático, eu teria que utilizar uma instância do teste de formas geométricas aqui para poder acessar esse main. Então, ele é um método estático porque ele está linkado diretamente à classe. Então, para executar esse main aqui, eu não preciso instanciar essa classe. É a mesma coisa que eu faço aqui que eu mostrei para vocês agora com o POU. Eu não preciso instanciar o math para chamar o POU. Eu chamo ele simplesmente a partir do math, tá? Da classe math. Então, essa que é a ideia de métodos estáticos. Então, a gente vai refatorar esses exemplos aqui que a gente criou nas aulas anteriores, quando a gente estava estudando a parte de classes abstratas, métodos abstratos, sobre a parte de polimorfismo. A gente vai agora criar aqui um pacote chamado métodos estáticos. E dentro desses métodos estáticos aqui a gente vai colar cada um desses vamos copiar esses arquivos aqui, ó, e vamos colar dentro dele, tá? Aqui vocês dão um refactor, tá? Porque ele vai alterar o nome do pacote, tá bom? Aqui, ó, ele vai alterar para métodos estáticos, tá? Então dá um refactor nele, senão a gente vai fazer as alterações aqui e se ele continuar utilizando formas geométricas aqui, ó, se ele continuar utilizando formas geométricas, a gente vai remover as formas geométricas aqui, tá? Na verdade, ele não vai estar utilizando as classes desse pacote aqui, tá? Vamos remover essas formas geométricas aqui, ó. A gente não vai precisar de formas geométricas, tá? A gente vai utilizar somente o nosso pacote aqui, as classes do nosso pacote, tá? Vamos remover todas as formas geométricas aqui. Aqui os imports, tá? Vocês podem remover todos aí. Agora sim a gente tem aqui as nossas classes aqui que estão dentro de métodos estáticos. E a gente vai dar uma refatorada nisso daqui. O que a gente vai fazer? Vocês reparem aqui que a gente tem algumas fórmulas, tá? Calcular perímetro, por exemplo, calcular área. Vamos supor que em algum momento que eu reutilize essa fórmula aqui em algum lugar, né? Porque calcular área é uma fórmula muito normal de se reutilizar. Então, vamos supor, eu tenho o cálculo da área aqui,
que é o caso do retângulo. Eu posso reutilizar essa fórmula aqui em algum outro lugar. Posso ter dezenas de lugares que eu estou utilizando essa fórmula aqui. Mas vai que seja uma fórmula, no caso aqui é uma fórmula de cálculo de área que nunca vai mudar, mas vamos dizer que seja uma fórmula que adaptativa, assim, que eu precise mudar em algum momento. Então eu teria que sair alterando em todos os lugares do meu programa, em todos os lugares que essa fórmula apareceria, tá? Esse é um exemplo típico de utilização de métodos estáticos, porque eu vou declarar um método estático que vai ser comum para várias classes, e eu vou reutilizar esse método estático em vez de sair implementando esse mesmo cálculo para todos os lugares, tá? Então a gente vai simplesmente refatorar aqui, a gente vai criar mais duas classes aqui, ó. Vamos criar uma classe chamada cálculo área, onde a gente vai ter todos os métodos relacionados a cálculo de área, e a gente vai criar uma outra classe aqui chamado cálculo perímetro, tá? Duas classes novas. Vamos tirar aqui esses comentários. Esses comentários aqui são fazem parte do Javadoc, tá? Eles são muito importantes, principalmente quando vocês querem ajuda. Vamos supor que vocês clicam no objeto lá, dá um ponto, ele aparece a função. Então no Javadoc ele vai aparecer lá certinho já a ajuda, e essa ajuda ela está relacionada a esses comentários aqui que eu normalmente tiro. Mas eles são importantes, tá? Eu removo aqui só para poder ficar melhor de visualizar aqui a solução, tá bom? Mas eles são importantes. Removi aqui os comentários. Agora a gente vai fazer o seguinte: todos os cálculos de perímetro que a gente utiliza no círculo, no retângulo, no triângulo, tá? Todos eles vão vir aqui para o cálculo perímetro, tá? Eu vou fechar todas as outras telas só para ficar mais limpo. Então aqui no cálculo do perímetro, vamos começar pelo cálculo do perímetro. Então o círculo tem um perímetro, tá? Vocês podem ver aqui que ele tem um perímetro. O perímetro do círculo ele leva em consideração o raio e a fórmula aqui 2π, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cálculo aqui dentro do perímetro e vou colocar o calcular perímetro aqui, passando double raio para ele, tá? Esse cara aqui, eu quero que ele seja visível lá para o meu círculo, então ele vai ser público, tá? E ele, na verdade aqui, eu não quero precisar instanciar o cálculo perímetro para utilizar esse método aqui, então eu vou declarar ele como sendo estático, tá? Porque dessa maneira aqui eu posso utilizar a partir desse cálculo perímetro aqui, utilizar diretamente esse método. Então aqui no círculo, em vez de eu ficar usando a fórmula diretamente, é muito melhor, muito visualmente mais agradável eu utilizar isso daqui, ó, cálculo perímetro, ponto, calcular perímetro, aqui passando o raio, tá? Só que calcular perímetro é algo incomum, todo mundo vai ter o calcular perímetro. Então nesse caso aqui, eu preciso dizer que esse cara aqui, esse calcular perímetro, é o calcular perímetro do círculo, tá? Então eu vou colocar aqui a círculo, tá? E vou alterar lá também, vou adicionar o círculo aqui dentro do perímetro, tá? Só para deixar mais certinho, porque eu vou ter vários cálculos de perímetro aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai refatorar essa nossa solução aqui para ficar dessa maneira aqui. Então a gente já fez com o círculo, vamos fazer com o retângulo. O retângulo também tem um perímetro, ele vai precisar da largura e a altura. Então aqui eu vou ter o calcular perímetro do retângulo. Ele vai ser um public static void, static double. E aqui eu vou ter um double largura, vírgula, double altura, tá? Deixa eu só passar esses caras aqui para a próxima linha para ficar mais fácil de ver, tá? É isso aqui que ele vai retornar. Agora eu vou utilizar esse calcular perímetro aqui dentro do retângulo. Eu vou dar um return aqui, ó. Return calcular perímetro, que eu vou chamar a partir do cálculo perímetro. Tá?
calcular. Aqui dessa maneira aqui vocês vão ver que o programa de vocês vai ficar mais limpo. Vocês não vão ver um monte de fórmula aqui no programa de vocês. É muito mais fácil vocês entenderem, por exemplo, aqui, calcular perímetro retângulo do que ver a fórmula do cálculo do perímetro. Nesse caso é simples, né? Mas vamos supor que vocês estivessem vendo uma fórmula mais complexa e que ela tivesse um nome. Então é mais fácil ver pelo nome do que ficar identificando o que a fórmula faz, tá? Então aqui eu já fiz do retângulo, a gente vai fazer agora do triângulo, tá? Triângulo é a mesma coisa. Vamos copiar esse calcular perímetro aqui, ó. A gente vai adicionar aqui no cálculo do perímetro. Nesse caso aqui vai ser esse método vai ser estático. Calcular perímetro triângulo isósceles. E aqui eu vou receber dois parâmetros, tá? Double lado e double base, certo? Recebi esses caras, aqui eu vou vir aqui e vou utilizar agora o que eu acabei de criar. Então eu vou ter o cálculo perímetro, ponto, calcular perímetro triângulo isósceles, onde eu vou passar para ele o lado e a base, tá? Vou dar um ponto aqui, ó, só para ficar mais agradável de ver. Feito, então aqui a gente já fez todos os nossos calcular perímetro, a gente já colocou dentro aqui da nossa classe. Agora falta fazer calcular área, tá? Deixa eu fechar todos aqui, ó. Vamos fazer agora para o calcular área. O primeiro que a gente vai utilizar aqui vai ser o círculo, então a gente vai utilizar aqui cadê o calcular área do círculo? A gente vai copiar esse método aqui, a gente vai colocar aqui no calcular área. Esse cara vai ser do círculo, então círculo. Eu vou precisar aqui do raio, então double raio. E eu vou passar agora, vou utilizar aqui o cálculo área. Cálculo área. Calcular área círculo, passando o raio para ele aqui, tá? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá, ele não é método estático, então vamos tornar ele um método estático, tá? Ele está reclamando aqui, ó, que eu estou chamando um método aqui, ó, calcular área, a partir da classe. Só que quando ele vai lá e olha na classe, esse método aqui não é estático, ou seja, eu preciso instanciar o calcular área para utilizar esse método. Então, o que a gente vai fazer? Public static. Já vai resolver esse nosso problema aqui. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer para o retângulo, tá? A gente vai lá no retângulo, calcular a área do retângulo. Public static aqui, ó, public static, calcular área retângulo. E aqui eu vou precisar de largura e altura. Double largura, double altura. Feito. Agora a gente vai utilizar esse calcular área retângulo aqui, ó. Return cálculo área, ponto, calcular área retângulo, passando a largura e a altura para ele. É isso que ele vai retornar para a gente. E aqui a gente não precisa mais dessa linha, tá? Agora falta somente o triângulo isósceles. Vamos copiar esse cálculo área aqui, ó. A gente vai lá no cálculo área. A gente vai criar o método aqui, ó, public static. E esse cara vai ser do triângulo isósceles. Aqui a gente vai precisar do double base e double altura, tá? Para calcular a área. E agora a mesma coisa, a gente vai lá no triângulo isósceles. Em vez de a gente utilizar a fórmula, a gente vai utilizar aqui o cálculo área, ponto, calcular área, triângulo isósceles, tá? Eu nem estou alterando o nome desses atributos aqui que vocês estão vendo, porque eu acabei utilizando os mesmos que ele já utilizava, tá? Que eram nomes aqui de atributos que já existiam. Então, aqui não precisei alterar em nada, tá? Feito aqui, a gente vai executar novamente aqui, ó. Run file,
Vocês podem ver aqui que vai dar exatamente os mesmos valores, tá, que a gente estava utilizando anteriormente. A ideia aqui é só a gente refatorar aqui para ficar mais agradável de se ver. Então aqui é mais fácil de eu ver que ele está calculando o perímetro olhando para esse nome de método aqui do que vendo a fórmula, tá? Isso aqui para qualquer um, aqui seja área, perímetro ou alguma fórmula um pouco mais complexa, tá? Então é para isso que é um dos casos, tá, que métodos estáticos são úteis. Vocês podem ver aqui que o próprio dentro aqui do próprio calcular área a gente vai ter o math pool aqui. Dentro aqui do math vocês vão ver vários exemplos, ó. Round, por exemplo, que é algo que se utiliza muito, tá? São todos métodos estáticos, porque eu não quero precisar instanciar a classe math para poder utilizar eles, e são métodos em comum, independente do objeto que eu esteja. O round sempre vai ser o mesmo, então não tem por que eu criar rounds diferentes para objetos, tá? Eu não estou dependendo aqui, no caso de... eu não quero depender aqui de atributos, eu quero que ele seja algo comum para todo mundo. Então é por isso que eu acabo implementando ele como método estático. E aqui vocês podem ver que a gente acabou refatorando, utilizando a ideia de métodos estáticos para compor aqui uma classe, né, que tem todos os cálculos de área aqui. A gente está reunindo todos os cálculos de área aqui e todos os cálculos de perímetro aqui, tá? Tudo utilizando métodos estáticos.